Fala, galera! Estamos iniciando mais um Deep Podcast da Base Mais Profundo. Eu sou a missionária Verusca e hoje nós temos novamente um convidado muito especial, Felipe Delfim. Ele fez o nosso primeiro podcast aqui da Base. Ele falou sobre comunicação e linguística. Já quero convidar você a ir lá assistir também esse podcast, ser muito abençoado. E hoje ele está aqui conosco novamente para que nós possamos falar sobre como ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que você vai ouvir a voz de Deus durante esse podcast. O Felipe, ele é missionário da Jocum, ele está em missões já tem 12 anos, ele é professor e intérprete da Universidade das Nações e para mim é uma honra, Felipe, estar aqui com você, tendo esse bate-papo. Eu queria te agradecer em nome da Base, eu tenho certeza que as pessoas irão aprender muito e eu também, é claro. Com certeza, muito bom estar aqui, um privilégio. Olá para todos. Eu fiquei pensando sobre, a gente, da última vez que eu tive aqui, a gente conversou sobre esse podcast, e eu lembro que a Verusca falou para mim para eu pensar em algum tema, em algum assunto, e eu tinha pensado, desde a semana passada eu estava pensando em cosmovisão bíblica, e daí no fim acabou que o assunto vai ser como ouvir a voz de Deus, que na verdade eu chamo de comunicação com Deus, e daí eu cheguei aqui e descobri que na semana passada, acho que veio aqui alguém e gravou um podcast de cosmovisão, né? Então a gente vê como são as coisas de Deus. Eu achei que era cosmovisão, mas vamos falar de comunicação com Deus. Eu falo que é bem alinhamento de Deus mesmo, porque quando eu venho gravar esse podcast com alguém, eu falo, Deus, traga alguém que tenha a ver com a minha praia, né? Sim, e literalmente é algo que eu também passeio bastante, que hoje eu tenho ensinado também, então eu fiquei muito feliz de poder estar aqui contigo sobre esse tema. Com certeza. Felipe, para nós iniciarmos, né, eu acho que esse tema é muito relevante, né? As pessoas sempre perguntam pra gente como ouvir a voz de Deus, ele vai vir de uma forma, a voz, eu vou ouvir audível. O que é ouvir a voz de Deus? Bom que você perguntou isso. Na verdade, na Jocum, a gente tem valores. O nosso Jovens com uma Missão, né? A nossa missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esses são os nossos primeiros valores. E o nosso terceiro valor é ouvir a voz de Deus. Então, a gente é comprometido em ouvir a voz de Deus. E é interessante que quando a gente fala ouvir a voz de Deus, a gente está falando apenas sobre um dos nossos canais de comunicação, que é o ouvido. Mas a comunicação de Deus, ela vai muito além do ouvido. Deus, ele comunica de diversas outras maneiras. Então, ouvir a voz de Deus é como eu estou aqui falando, você está ouvindo minha voz. E eu acredito que quando a gente lê a Bíblia e a gente vê Deus falando com aqueles grandes homens, tipo Abraão, e daí ele fala Abraão, ou então Moisés, daí ele fala Moisés. Parece que a gente deseja, a gente tem esse anseio por Deus vir pra gente falar o nosso nome, né? E a gente poder responder eis-me aqui. Mas esse desejo, esse anseio de ouvir a voz de Deus, ouvir, a gente fala ouvir audivelmente, ele, pelo menos o que eu entendo, né, e o que eu tenho visto, eu vejo que não é possível a gente condicionar a comunicação de Deus apenas à forma auditiva. É claro que Deus fala. Quando a gente olha na palavra de Deus, a gente vê um Deus que desde o princípio fala. Inclusive, na palavra, ele é descrito como a própria palavra. Então, ele é a palavra e ele criou todas as coisas através da palavra. Então, ele falou e tudo passou a existir. Então, o nosso Deus é o Deus comunicador e, sem dúvidas, é o Deus que fala. Mas ele não somente fala, né? Ele é o Deus que comunica e ele tem diversas maneiras de se comunicar. Então, ouvir a voz de Deus, na verdade, é estar conectado com o Deus Criador, que criou todas as coisas através da palavra, e discernir, interpretar, entender aquilo que ele está comunicando. E ele comunica de diversas maneiras. Eu, por exemplo, nesses anos de caminhada, né? Faz 13 anos que eu estou caminhando com Deus, 13 anos que eu conheço Jesus. Eu posso dizer que eu ouvi, assim, a voz de Deus audivelmente algumas poucas vezes. Assim, eu lembro que uma vez eu estava na minha cama e veio aquela voz assim, Felipe, eu acordei e foi para me livrar de um acidente, porque eu estava dormindo num lugar, assim, num colchão no chão, e em cima tinha um armário, e em cima desse armário tinha um teclado bem antigo, alemão, e esse teclado era bem pesado, e se aquele teclado caísse na minha cabeça, ia esmagar minha cabeça. Então, eu acredito que naquele momento, Deus gritou ali meu nome para eu me atentar e sair, e o teclado caiu e não me atingiu. Então aquilo foi um livramento que aconteceu através da voz de Deus. Mas o ouvir a voz de Deus, eu acredito que tem a ver com o conhecimento dele, né? A gente conhece a voz daquela pessoa que a gente convive.
E uma coisa legal sobre isso é que, por exemplo, se você convive com uma pessoa, mesmo que ela não fale nada, você sabe o que ela está comunicando. Então, até o silêncio ele comunica. E eu acho maravilhoso o fato de Deus comunicar também através do silêncio, né? Sim, é até interessante, porque tem até aquela passagem, né, que eu até tinha colocado aqui, João 10, 27, né, que Aham. diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, Isso. quanto mais a gente vai se relacionando com o Pai, mais a gente vai entendendo a forma com que ele fala com a gente, né, e fica muito claro, né? Exato. E aí a minha próxima pergunta é essa pergunta as pessoas me fazem também, eu quero saber a sua opinião. Existe uma receitinha? As pessoas falam, qual é a receitinha para mim entender que é Deus falando comigo? Então, A fórmula mágica? eu acredito que a gente gosta muito do passo a passo, né? A gente quer ter um passo, tipo, Sim. faça isso, depois faça aquilo e vai acontecer aquilo. Eu queria que fosse assim. Na verdade, durante muito tempo da minha vida, eu acho que eu busquei um passo a passo. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de ouvir a voz de Deus e de saber o que ele estava falando e de saber discernir se era ele realmente que estava falando, ou se era o meu coração, ou se era coisa da minha cabeça. E eu lembro que algo que foi muito transformador para mim, né, foi que sempre que eu ia pro meu tempo com Deus, eu ficava muito ansioso, e essa ansiedade era do tipo assim, o que eu tenho que fazer diante de Deus? Será que eu tenho que agradecer? Será que eu tenho que louvar? Será que eu tenho que confessar? O que eu tenho que fazer? Então eu ficava lá diante de Ficar em Deus, silêncio, e eu não eu não sabia consigo. exatamente, eu fico em silêncio, mas a minha mente tá lá aquele turbilhão, e eu lembro que eu tava lendo o Salmo 139, e nesse Salmo tá escrito assim, na primeira linha, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. E eu lembro que quando eu li aquilo e aquilo entrou no meu entendimento e eu percebi que eu estava diante do Deus que me conhecia, eu percebi que eu não precisava falar nada, que ele já sabia tudo ao meu respeito. Então eu percebi que eu não precisava falar nada, que ele já sabia o que estava acontecendo, ele já sabia meus temores, minha mente, minha ansiedade. E ali eu consegui descansar diante dele. E a partir daquilo, ele começou a ministrar o meu coração com a paz, ele começou a trazer para mim depois alegria. Então, isso que eu falei, por exemplo, é uma forma de comunicação com Deus, que é a oração, que é a principal forma de comunicar com Deus, né? A oração, basicamente, é a nossa conversa com Deus. E eu acredito que a palavra de Deus, ela é a fonte da oração. Então, por exemplo, esse salmo que eu li, ele é um convite para você se colocar diante do Deus que te conhece, reconhecer o fato de que ele te conhece, e ali começa a comunicação. Então eu gosto de pensar dessa maneira, que a Bíblia, a palavra de Deus, é um convite para a comunicação com Deus. Agora, é claro, porque a Bíblia fala de vários níveis de comunicação. Deus, ele fala com todo mundo. Todas as pessoas têm acesso a Deus. Por exemplo, o Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus. Então, qualquer pessoa que queira ter acesso à glória de Deus, ou mesmo nem saiba que tem acesso à glória de Deus, os céus eles estão constantemente declarando essa glória. Então, é uma comunicação que é para todos. A própria natureza, tudo que Deus criou, tudo que ele fez comunica alguma coisa. Agora, a comunicação íntima, porque a Bíblia traz um tipo de comunicação, por exemplo, lá em Atos, que a gente vê uma cena, aquela cena de Paulo, onde Deus dá instruções específicas para ele e para aquele cara que encontra ele, esqueci o nome dele, acho que é Barnabé, que ele, quando Paulo fica cego, Deus vai lá e fala com aquele outro discípulo e fala para aquele discípulo, vai num tal lugar, na rua tal, e você vai encontrar o homem tal. Então aí a gente já está vendo instruções específicas e detalhadas da parte de Deus. Para esse tipo de comunicação que é íntima e esse tipo de comunicação que é precisa, que é detalhada, aí a gente precisa cumprir, eu diria, alguns requisitos. Então, o primeiro deles seria reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, né? A gente precisa ter esse relacionamento salvífico com Jesus. A gente também precisa pedir para ele sondar o nosso coração, para ver se no nosso coração, ou se na nossa vida, ou se na nossa mente existe algum pecado não confessado, e aí a gente precisa reconhecer e confessar esse pecado. Então esses seriam alguns passos práticos. Pedir a liderança do Espírito Santo, calar a voz do nosso eu, calar a voz do inimigo. Esses seriam alguns princípios para a gente ouvir a voz de Deus. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente fala de fontes de comunicação. Então a fonte de comunicação de Deus, é a voz de Deus, mas a gente tem também a comunicação nossa própria, que a gente chama de carne, que é a nossa comunicação da carne. Ou seja, são os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas opiniões. E também, para completar, tem a comunicação do inimigo, porque a gente tem uma voz opositora. Então eu gosto sempre de levar e olhar para o jardim e para a criação ali de Gênesis 1. Porque ali a gente vê Deus criando
comunicando a criação à existência, e a gente vê Deus falando pela primeira vez com a humanidade. Então ali a gente vai ver um Deus comunicando. Ele fala primeiro com a luz, e daí a luz passa a existir. Daí depois ele fala com a terra que ele criou e ele pede para aquela terra criar seres da terra, que são as plantas, as árvores. Então ele vai comunicando e as coisas vão respondendo à comunicação. Aí em Gênesis 1:26 ele fala, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ali ele está conversando, Pai, Filho e Espírito Santo estão conversando entre eles, e ali eles tomam essa decisão e criam o ser humano. E é interessante a gente ver a comunicação de Deus com o ser humano. Porque eu gosto da palavra de Deus, por exemplo, qualquer assunto que você queira descobrir ou aprender, a se aprofundar, estudar, você pode olhar a palavra nessa perspectiva. Então, o que eu fiz basicamente? Eu peguei a palavra de Deus e comecei a ler ela na perspectiva da comunicação com Deus. Então, eu vi lá desde o princípio ele comunicando com a criação e depois eu prestei atenção no que ele comunicou com o ser humano. E é interessante que Gênesis 1:28 tem uma palavra que é a primeira palavra que Deus declara para a humanidade. E se você ler ali, você vai pensar, se você não prestar muita atenção, que o que está escrito lá é assim: sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra. Então a gente pensa, nossa, Deus já começou falando com a gente, nos dando uma ordem, nos dando uma missão, nos falando o que a gente tem que fazer, mas é porque a gente não presta atenção. Se a gente ler o versículo, a gente vai ver que a primeira coisa que ele comunicou pra gente foi a bênção dele. A Bíblia fala, e Deus os abençoou e disse, sejam férteis. Então a bênção de Deus foi a primeira comunicação dele para nós. Então ele comunica essa bênção sobre nós. E ele também traz uma direção pra gente. Ser fértil, se multiplicar, encher a terra, dominar os animais. E aí ele fala que a gente pode comer livremente de todas as frutas, de todas as árvores, mas tem uma árvore que não. E ele dá o nome dessa árvore, que é o conhecimento do bem e do mal, e ele também fala qual vai ser a consequência dessa desobediência. E aí vem uma voz opositora, que é a voz do inimigo. Então a serpente chega até a mulher e ela questiona o que Deus disse. Então ela fala, foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não podem... Então assim, ela coloca em xeque aquilo que Deus disse. Então ali eu acho interessante isso, porque antes da queda já havia essa voz opositora, já havia uma comunicação contrária à comunicação de Deus. E daí depois, se a gente for olhar a palavra, a gente vai ver que essa serpente é o diabo, que depois em Apocalipse chama de dragão, e Jesus fala que o diabo ele é mentiroso desde o princípio, inclusive ele é o pai da mentira. Então Deus é aquele que fala a verdade e o inimigo é aquele que fala a mentira. Então a voz do inimigo, ela se opõe a essa voz de Deus. E para completar a voz do inimigo, tem também a voz da nossa carne. Então parece que nessa guerra é meio que 2 contra 1, porque é o inimigo com a nossa carne, né? Eu acho interessante que Deus fala para o inimigo ali, para a serpente, depois do pecado, que a serpente vai para sempre se alimentar do pó da terra. E é interessante pensar que nós somos o pó da terra, né? A gente veio do pó da terra. Então o inimigo ele realmente se alimenta da nossa carne. Ele se alimenta dos nossos desejos, das nossas vontades. E é assim que ele ajuda a gente nesse processo de tentação. Então, as fontes... É importante a gente discernir qual que é a voz de Deus, qual que é a voz do inimigo e qual que é a voz da nossa carne. E eu acho interessante que a voz da pessoa, ela sempre está condizente com o caráter da pessoa. Então, se a gente quiser conhecer a voz do inimigo e discernir ela, a gente precisa conhecer o caráter do inimigo. E a Bíblia fala que ele é mentiroso e mente desde o princípio. Já o caráter de Deus a gente conhece, né, e tem conhecido, que é um Deus que é bom, que é justo, que é misericordioso. Agora, a nossa própria voz... Eu acredito que a característica dela é a preguiça, é querer atalho, é querer um caminho mais fácil, é não querer se esforçar tanto, é querer aquilo que é mais cômodo. Então, eu acredito que a gente precisa de ajuda do Espírito Santo para discernir essas diferentes vozes. Eu acho que esse é um princípio para ouvir a voz de Deus. Né? A gente precisa dessa ajuda para entender. Peraí, porque, por exemplo, vamos pensar assim... Se alguém liga para você no telefone e você nunca falou com aquela pessoa no telefone, você não vai reconhecer a voz da pessoa logo de princípio. A pessoa vai falar, oi, alô, aí você vai falar alô, oi, aqui quem tá falando é tal pessoa. Ah, é tal pessoa? Aí na segunda vez talvez você não reconheça. Mas conforme você vai falando com a pessoa, só o som da voz dela você já conhece. Já reconhece. Então eu acredito que demanda também um relacionamento, né? Demanda a intimidade. É verdade. Então a gente pode pensar que nesse passo a passo, como você falou, primeiro a gente tem que limpar os ruídos nessa comunicação com Deus, né? O que é limpar os ruídos? Calando a voz do eu, calando a voz do inimigo.
para que a gente tenha esse canal limpo, se arrependendo, né? O principal ruído aí é o pecado, Sim, né? sim. Quanto mais a gente vai se arrependendo dos nossos pecados, mais a gente vai tendo esse canal limpo para ouvir a voz de Deus também. Por quê? Porque quando a gente se arrepende dos nossos pecados, o inimigo vai se afastando, né? E quando ele vai se afastando, essa voz ela vai ficando mais longe e a gente vai começar a reconhecer mais a voz do Criador do que essa Sim. voz que faz você cair. Isso. Né? Então, limpar esses ruídos e também começar esse relacionamento mais profundo com Deus através da palavra, né? Pelo que você falou, Isso. para que a gente possa reconhecer o que vem do Senhor e o que vem da fonte opositora. Exato. Porque quando entra, você escuta uma voz que você vê que, nossa, mas eu conheço a Bíblia. Isso não condiz com a palavra de Deus. Você já está reconhecendo uma voz aí. Isso. Né? A voz do Senhor, ela vai sempre condizer com a palavra do Senhor e com o caráter do Senhor. Ele não vai contradizer aquilo que ele já falou e deixou escrito pra gente na palavra. Por isso que hoje, talvez, ele não fale tanto de forma audível como ele falava, porque ele deixou pra gente a palavra escrita. Então, né, tem uma frase boba, assim, de para-choque de caminhão, de frase de Instagram, né, que você quer ouvir a voz de Deus? Abra a palavra de Deus, porque é impossível você abrir a palavra de Deus e não ouvir a voz de Deus, porque ele tá comunicado ali naquela palavra, né? E eu acho interessante essa questão do pecado, porque, como eu falei, pra mim era muito difícil a comunicação com Deus. Eu tinha muito medo, muito receio, muita ansiedade, e sempre que eu me aproximava de Deus para essa comunicação, parecia que eu sentia uma coisa ruim, assim, que parecia que eu não conseguia comunicar. E depois eu comecei a prestar atenção ali no relato da criação e da queda, e eu prestei atenção em um ponto muito importante. Quando o homem e a mulher caíram, porque geralmente as pessoas falam assim, é o seu pecado que impede você de ouvir a Deus. Então eu acreditava que eu precisava estar totalmente limpo de todos os meus pecados, precisava estar tudo confessado. Primeiro, que isso não é uma coisa que eu faço por mim mesmo, isso é uma coisa que Jesus fez por mim. Verdade. E ele, na verdade, que venceu ali na cruz e obteve a vitória sobre o meu pecado, né? Então, assim, o que ele fez, eu nunca vou poder fazer. E eu acho que eu não estava me apoiando tanto nessa obra de Jesus ali na cruz em relação à redenção e a ter vencido o pecado, de uma vez por todas, né? Como a palavra fala. Mas aí eu comecei a prestar atenção ali no relato da queda, que depois que o homem e a mulher caem, e eles percebem que eles estão nus, eles ficam com vergonha, eles se cobrem com a folha, depois eles se escondem, a gente vê claramente em Gênesis 3, acho que é no versículo... Gênesis 3, ali do 8 ao 10, fala que o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor. E eu acho muito interessante. Aí Deus pergunta para eles, onde estão, né? Onde está? Ele pergunta para Adão. E daí Adão fala, eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi, né? Tava nu, tive medo e me escondi. Então, quer dizer, o pecado, na verdade, ele não nos impede de ouvir a voz de Deus. No sentido de que Deus, ele não... Deixa eu mudar aqui a frase. O pecado não mudou Deus. Deus, ele é o Deus comunicador que fala e comunica desde o princípio, é o Deus que nos abençoou, e o pecado, ele não muda Deus. O que ele muda é o ser humano. A partir do momento que o ser humano peca, a voz do Senhor, primeiro que ele sente vergonha, né, de quem ele é, da nudez, porque a nudez, ela fala sobre quem nós somos. Sim. E o homem passa a ter vergonha daquilo que ele é, então ele precisa cobrir. E aí essa cobertura são as máscaras que a gente usa, são as coisas que a gente quer encobrir, né, que a gente quer esconder da verdade, da luz. E daí vem Deus e começa a falar com a humanidade. E daí o homem fala, ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. Então quem mudou no processo? O ser humano. Então a voz de Deus, que na verdade é uma fonte de vida, ela passa a causar medo na humanidade. Então eu acredito que o que eu tinha também era medo da voz de Deus. E se Deus mandar eu fazer alguma coisa que eu não quero? E se Deus pedir alguma coisa que eu não vou conseguir fazer? Eu acho que tem muito dessa ideia às vezes, né, de que Deus, ele vai falar pra você fazer aquilo que você mais odeia, ele vai pedir pra você ir pro lugar que você mais detesta. E eu acredito que se a gente olha para o caráter de Deus, pra quem ele é, e a gente entende que Deus é vida e a voz dele é fonte de vida, porque quando eu percebi
que a Bíblia ela vai ser consistente nesse tema. Então, por exemplo, ali o homem e a mulher estavam nus, eles se cobriram, se esconderam, e quem tirou eles daquele lugar? Foi a voz de Deus. Então, a voz de Deus é aquela voz que tira a gente daquele lugar de medo, tira a gente daquele lugar de vergonha, tira a gente daquele lugar de esconderijo, de pecado. Então, a voz dele, se a gente for prestar atenção, ela é questão de vida ou morte. Se a gente ouve a voz de Deus, a gente tem vida, e quando a gente não ouve, a gente morre. Então, ali no jardim, o homem e a mulher não ouviram a Deus, ouviram ao inimigo, e isso trouxe morte. Mas quando Deus volta a falar, aquilo traz de volta para eles a vida. Porque Deus vai lá, claro que traz para eles ali a consequência daquele pecado, lança todo aquele julgamento, mas depois a gente vê ele cobrindo o pecado do homem e da mulher ali desde o princípio. Então eles ouvem a Deus naquele momento, eu acho interessante que o que Deus faz com eles ali no jardim, ele pergunta. Então, quando a gente pensa nessa característica de Deus, o Deus que sabe todas as coisas, ele chega pra você ali no seu pecado e ele te faz uma pergunta: onde você tá? O que ele quer fazer você? O que essa voz quer conduzir você? Ela quer conduzir você a refletir, a pensar, a considerar, a olhar para onde você tá, para o que você fez, onde você se enfiou. Entende? Então eu vejo muito do coração de Deus na voz dele. Então, calar essas vozes todas, eu acho que, em primeiro lugar, é entender, cara, Deus ele fala com o pecador. Até porque se ele não falasse com o pecador, pensa nisso, Verusca, nem aqui a gente estaria. Nem aqui. Porque a gente só chegou aqui porque Sim. quando a gente estava ali no nosso pecado, o Senhor nos chamou. É verdade. E eu vejo lá em aquele relato de Ezequiel nos ossos secos, eu amo aquele relato, porque a gente está diante de uma cena de morte, tem ossos ali, muitos ossos, e aqueles ossos significam morte. E daí Deus fala, o que você vê? Aí ele fala, eu vejo esses ossos secos. Aí ele fala, profetiza para eles. Então é o profeta de Deus recebendo uma palavra de Deus para profetizar. E se você for lá ler Ezequiel 37:4, você vai ver o que Deus pede para ele profetizar para os ossos. Ele fala para os ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Ele não fala para eles vivam. Ele fala para eles, ouvi a voz do Senhor. Porque quando a gente ouve a voz do Senhor, a gente sai de um lugar de morte e a gente vem para um lugar de vida. Isso a gente vê claramente quando Lázaro morre. Lázaro está dentro da tumba, já morto há 4 dias, e Jesus grita e fala, Lázaro, vem, sai para fora. Na hora, aquele homem que estava morto já vive e passa a caminhar. Então a voz de Deus é uma questão de vida ou morte. Então imagina que o Deus comunicador, que sabe que a gente depende da voz dele para viver, vai deixar de se comunicar com a gente. Então é isso que me encoraja a continuar ouvindo Deus mesmo quando eu não estou entendendo, mesmo quando eu não estou discernindo, porque gostaria de chegar aqui e dizer para você, nossa, é muito fácil ouvir a voz de Deus. Na verdade, você faz assim, assim, assim e tal, mas a vida em si, ela não é fácil, né? Tem momentos que você acredita que você está ouvindo Deus e depois você vai descobrir que não era Deus. Tem momentos que você tem certeza que não é Deus falando, você até acha que é o diabo que está falando, mas depois você vai descobrir que era Deus. Então, com o tempo, a gente vai aprendendo a discernir, mas a gente vai aprendendo a discernir a voz daquele que a gente conhece. Então, eu gosto de algumas características que diferenciam um pouco, por exemplo, a voz de Deus com a voz do diabo. Então, por exemplo, a gente vê essas características até no caráter de cada um, né? O diabo é aquela voz que vai te pressionar. Porque, por exemplo, naquele momento que o homem e a mulher caíram, a voz de Deus não veio para pressionar. A voz de Deus veio para convidar a uma reflexão, a um pensamento. Então, a voz do diabo é aquela que pressiona. A voz de Deus, ela não pressiona, ela convida. Por exemplo, ali em Apocalipse, onde Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, que ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei. Ou seja, ela é convidativa. Sim. Ela entende? Não é aquele tipo de voz que te pressiona. E aí, agora, o que você fez? Ela traz paz, né? Olha onde você foi parar. Como que você foi comer a árvore? O que você fez? Entendeu? Não é o tipo de... Ele não vai trazer esse tipo de pressão que o inimigo traz. Uma outra coisa é que o inimigo não quer que a gente reflita, nem que a gente pense. Ele quer que a gente tome decisões sem pensar. A voz de Deus, ela já vai sempre convidar a gente para reflexão e para o pensamento. A voz do inimigo, ela vai empurrar a gente para fazer as coisas e a voz do Senhor, ela vai guiar a gente. Como que a gente vê isso? Por exemplo, quando você tá passeando com o seu cachorro, você tá lá com a coleira, o seu cachorro te puxa, ele tá te empurrando. Agora, quando você guia o seu cachorro e você caminha com ele certinho ali, isso é a voz de Deus, é guiar. Não é aquela voz que vai te empurrar, aquela voz que vai te puxar.
Outra coisa da voz de Deus é que ela vai lançar paz, certeza e confirmação. E a voz do diabo, ela vai lançar confusão, dúvida. Ela vai fazer você colocar em xeque, que nem ele fez com a mulher ali no jardim. Foi isso mesmo que Deus falou? Ah, mas Deus não falou a verdade. Né? Porque a gente tem esse exemplo, por exemplo, Deus pede para você fazer alguma coisa e daí as coisas não começam a andar muito de acordo com aquilo. Então, por exemplo, ele te pediu para dar um passo, você foi lá e obedeceu, deu aquele passo, mas o resultado não foi o que você esperava. Você teve dificuldade, as coisas deram errado. Ih, será que eu ouvi Deus? Então, esse tipo de dúvida, de confusão, essas coisas que vêm, elas vêm para colocar em dúvida aquela palavra de Deus. Porque não é porque Deus falou para você fazer alguma coisa que tudo vai ser mil maravilhas, né? Sim. O próprio Jesus obedeceu à voz de Deus e olha para onde a voz de Deus levou Jesus. Ela levou Jesus para uma cruz, onde ali ele cumpriu um propósito, né? Então, assim, a voz de Deus ela sempre vai conduzir a gente para o propósito, mas o caminho vai ser tortuoso, vai ter dificuldade, né? O Jesus ele diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas que a gente não deve temer porque ele venceu o mundo. Então a aflição ela vai vir, ouvindo ou não ouvindo Deus, a gente vai ter aflição. Mas é melhor ter aflição ouvindo do que não. Outra característica da voz de Deus, ela dá um senso de liberdade, porque Deus ele é o Deus da liberdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como Deus só fala a verdade, a voz dele, ela sempre vai trazer libertação. Mesmo que o caminho da libertação seja dolorido, porque muitas vezes a gente está preso e aquilo é muito doloroso, mas a gente está buscando uma libertação, uma liberdade que só a voz de Deus vai trazer. E para a gente chegar desse lugar de prisão para esse lugar de libertação, a gente vai ter que passar por um processo doloroso, mas o resultado vai ser liberdade. Então a voz de Deus traz esse senso de liberdade. Já a voz do inimigo, ela traz esse senso de aprisionamento. Você está encurralado, você não tem saída. Eu gosto muito de pensar na diferença de duas palavras que às vezes a gente não entende muito o significado, que é o arrependimento e a acusação. Porque a voz de Deus conduz ao arrependimento, mas a voz do inimigo é a voz do acusador, né? Ela acusa. E qual que é a diferença entre a acusação e o arrependimento? Pensa comigo. Porque o pecado está presente, né? O convite para o arrependimento ele vem para o pecador, mas a acusação ela também vem em cima do seu pecado. Então a gente está ali na condição de pecador. Eu pequei. O inimigo me acusa e o Senhor me chama ao arrependimento. Tem um convite ali. Quando a gente vê, por exemplo, aquela cena de Jesus com aqueles homens que trouxeram aquela mulher pega em adultério, é muito interessante aquela cena pensar dessa maneira. Ele trouxe aquela mulher, e aquela mulher tinha sido pega em adultério, e os homens trouxeram ali a lei de Moisés para saber, né, de Jesus se eles iam apedrejar aquela mulher. E é interessante que Jesus fala, aquele que tem pecado, que atire a primeira pedra. E daí a Bíblia fala que um por um, todos foram saindo. Então olha que interessante, todos eles ali diante de Jesus tiveram convicção de pecado. Todos tiveram. Porque eles jogaram a pedra. Só que só ela ficou no lugar do arrependimento. O que aqueles outros todos que tiveram convicção fizeram? Ouviram a voz da acusação. Sim. E saíram. Então a diferença entre a acusação e o arrependimento é literalmente que voz você vai ouvir. Porque o pecado faz parte. É claro que o ideal é que a gente não peque. Sim. E é possível, em comunhão com Deus e com Jesus, a gente evitar o pecado, né? Porque a Bíblia fala que ele venceu o pecado e o Espírito Santo nos ajuda a vencer as tentações. Mas a Bíblia também fala que se a gente pecar, a gente tem um advogado. Então esse advogado, ele está disponível. E isso é o caminho do arrependimento. A voz de Deus é uma voz que convida para o arrependimento. Eu gosto também de outra cena, porque perceba que sempre que eu trago, eu tento trazer uma visão de outros lugares da Bíblia que falam meio que sobre a mesma coisa, porque tem uma cena, por exemplo, lá em Zacarias, que fala sobre o sumo sacerdote Josué. Esse sumo sacerdote, ele está diante do Senhor e Satanás está lá acusando ele. E esse sumo sacerdote, a Bíblia fala que ele está com a roupa toda suja. E o Satanás está lá acusando esse homem por causa da roupa dele que está toda suja. Ou seja, ele está sujo, ele está com pecado. E é interessante perceber naquela cena que o Satanás está certo. Porque o Satanás está acusando referente a um pecado que ele cometeu. Ele está sujo. Só que o anjo vem ali e fala assim, o Senhor te repreenda, Satanás. Vai lá, tira a roupa suja do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é um homem de Deus, ele está dentro da casa do Senhor.
o anjo tira a roupa suja e coloca uma roupa nova nele. Então eu vejo muito esse caminho. A gente tá sujo por causa do nosso pecado, mas a gente tem dois caminhos. Ou a gente aceita esse convite de trocar nossa roupa, lavar nossa roupa nas vestes do Cordeiro, ou a gente aceita essa voz de acusação que quer nos afastar. E só para finalizar, antes de você comentar, eu acho interessante que é como se Deus e o diabo, essas duas vozes, elas tomassem uma forma diferente. Eu vou te explicar. Por exemplo, quando você está sendo tentado ao pecado, a voz do diabo, ela é super mansa e suave. Porque ela vai ficar falando pra você, vai lá, não dá nada, Convidativa, né? é só dessa vez. Não, você merece. Então, assim, é uma voz super convidativa, super maravilhosa. Ele é super amigo seu. Ele quer, tipo assim, que você se satisfaça e que você seja feliz. Não tem nada demais, Nada né? demais, não tem problema nenhum. Vai, Religiosidade. você merece, não vai dar nada. Depois você confessa, tá tranquilo. E Deus tá lá te chamando pra não pecar, né? Ele tá te convidando ali pra aceitar a graça que te capacita a não pecar. E daí depois você vai e peca, você cai, você ouve a voz do inimigo e aí tem uma virada. Aí o diabo começa a martelar na sua cabeça, agora não tem perdão. E você acha que Deus vai te aceitar? Você acha que ele vai te receber? E daí Deus tá lá, vem, pode vir, eu tô aqui, entendeu? É como se tivesse uma inversão assim. Eu descobri isso uma vez que eu tava vendo uma pregação de um padre no YouTube. E ele falou justamente sobre essa inversão que acontece das vozes, né? Como a voz do Satanás no começo é essa voz convidativa, e depois a voz do Senhor vem a ser essa voz convidativa, e a dele é aquela voz que martela justamente pra você. Depois que você Exatamente. cai, né? Que é justamente a diferença da vida e da morte, né? Porque Deus, ele quer que a gente tenha vida, e o diabo, ele vai sempre querer que a gente tenha a morte, né? E o nosso canal aí dessa transmissão com o Senhor vai ser, sem dúvida, o Espírito Santo de Deus, né? Ele vai ser esse nosso medidor aí, que vai estar falando, não vai, né? Isso. E a outra voz fica ali, vai. E a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Ter essa sensibilidade. Quanto mais a gente vai prestando atenção, porque assim, Deus é um Deus que fala com a gente 24 horas. Tem pessoas também, é outra coisa interessante que eu escuto, que acha que... Agora, eu escutei isso nitidamente uma vez numa jovem. Agora eu vou sentar aqui para ouvir a voz de Deus. Vou tirar um momento só para ouvir a voz de Deus. E pegou a Bíblia. Aí o resto do seu dia você não escuta a voz de Deus? Falei para ela, Deus fala com a gente 24 horas. Deus é um Deus criativo, né, Felipe? Por exemplo, Deus fala muito comigo, às vezes eu tô precisando de uma resposta de Deus, eu falo, Deus, e a gente quando tá pedindo uma resposta, a gente tem que ficar muito atento. E eu lembro que teve uma resposta muito interessante, eu tava no shopping, andando, chorando muito e falando, Senhor, eu preciso de uma resposta. Fala comigo. E aí me veio, borbulhou dentro de mim o Espírito Santo, olha pra sua direita. E aí eu olhei. Quando eu olhei, eu vi uma vitrine com 2 camisetas e lá tinha 2 frases que me deram a resposta que eu estava buscando. Então, Deus é um Deus criativo. Exato. E muitas vezes as pessoas acham que é loucura, que Deus vai vir nessa voz, faça isso. Ele pode também, é claro, ou só num sonho, as pessoas falam muito de sonho. Mas Deus é um Deus criativo e ele vai falar com a gente de acordo como a gente é. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente reconhecer as nossas habilidades, as coisas que a gente gosta. Geralmente Deus vai falar em meio a essas coisas. Até para nos dar não faça isso. Sim. Ele vai usar essas coisas, um louvor, uma vitrine, um filme que você goste. Sim. Com certeza é mais fácil não ouvir Deus do que é mais provável ouvir Deus do que não ouvir Deus, né? Porque realmente Deus é um Deus que comunica, e tudo que ele criou comunica a respeito dele. A gente vê isso claramente ali no Salmo 19, a gente vê em Romanos 1, tudo que ele criou comunica coisas a respeito dele, tanto que a própria palavra, ela vai apontar para a criação desde o princípio, né? Ela vai apontar, por exemplo, ali pode parecer besteira, mas ali no Provérbios, a gente vai ver o escritor de Provérbios falando, vai ter com a formiga, preguiçoso. O que ele está dizendo? Até a formiga, esse ser, essa criatura de Deus, ele pode nos ensinar coisas sobre autorresponsabilidade, sobre economia, sobre você guardar as coisas para você ter no momento certo, né? Que é o que ele fala ali em Provérbios sobre as formigas. Jesus, quando as pessoas estavam ali com essa questão, né, do que eu vou vestir, o que eu vou comer, ele falou, observai os pássaros do céu. Depois ele falou, observe os lírios dos campos. Então, assim, eles estão constantemente apontando
para a natureza. O salmista fala, né? Aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite é como uma árvore plantada. Então a árvore tem coisas para falar pra gente, tanto que a Bíblia usa essa analogia da árvore o tempo todo, né? Ela vai falar de raízes, ela vai falar de fruto, de folha, de semente. Então assim, a criação tem muito para comunicar a respeito de Deus. Deus usa a criação para comunicar. Em relação a como ele nos criou, porque ele sabe exatamente como ele criou cada um. E assim como um pai e uma mãe, vamos dizer, por exemplo, minha mãe e meu pai, eles tiveram 3 filhos. Então, nós somos em 3 irmãos. Cada um do seu jeito, cada um na sua particularidade, cada um com a sua personalidade. Depois de um tempo convivendo com a gente, os nossos pais começam a aprender como se comunicar com cada filho. Tem um filho que não adianta você fazer tal coisa, você tem que fazer com ele de outro jeito, porque ele não é igual ao outro. Então, imagina Deus, que tem bilhões de filhos vivos aqui nesse tempo na Terra, que conhece cada um de nós e sabe exatamente como ele nos criou. Então, ele sabe melhor do que ninguém como se comunicar comigo, com você ou com qualquer outra pessoa, porque ele é o pai. E ele conhece os seus filhos, né? A gente acabou de ver ali, né? As minhas ovelhas conhecem a minha voz, ouvem a minha voz, eu as conheço. Então, ele sabe como se comunicar com a gente. E ele criou a gente de formas diferentes. Por mais que todo ser humano tenha 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca e um coração, né? Que são mais ou menos esses canais de comunicação que ele nos deu, porque através dos nossos olhos a gente enxerga, através dos nossos ouvidos a gente ouve, através do nosso coração a gente sente, da nossa mente a gente pensa. Mas algumas pessoas, elas são mais visuais, por exemplo. Então é claro que com essas pessoas visuais, Deus vai compartilhar, vai comunicar através de visões, de imagens, de sonhos. A pessoa mais auditiva, ele vai comunicar a partir de coisas mais auditivas. E a gente tem as pessoas sinestésicas. Eu acho interessante que a gente tem, por exemplo, pessoas que conduzem o louvor, e daí ela vai estar lá na frente, uma pessoa totalmente sinestésica. O que é o sinestésico? É aquela pessoa que sente e ela precisa tocar, ela sente. A comunicação dela é muito relacionada ao corpo, aos sentimentos, às emoções. E daí essa pessoa tá lá ministrando louvor e ela fala assim: sinta-se agora abraçado por Deus. Porque essa pessoa tem facilidade de sentir o abraço de Deus. Só que não é todo mundo que é sinestésico que tem essa facilidade. E daí a pessoa tá lá no público, vendo aquela adoração maravilhosa, aquela pessoa com Deus ali sentindo o abraço dele, e daí ela fala, sinta o abraço de Deus, e a pessoa fala, meu Deus, eu não consigo sentir o abraço de Deus. Como assim que Deus abraça aquela pessoa? Mas o que acontece? Verdade. Deus tem uma maneira de comunicar com cada pessoa. Eu costumo dizer assim, talvez você nunca sinta o abraço de Deus, mas você não pode condicionar a comunicação de Deus com você à forma que ele comunica com a outra pessoa. Porque daí você está pedindo, você está basicamente dizendo para Deus que você determina a melhor forma dele se comunicar. E eu acredito que muito da nossa dificuldade de comunicação tem a ver com esses nossos pontos de acesso bloqueados. Então, quais seriam os nossos pontos de acesso? Os ouvidos, os olhos e o coração. Os ouvidos, a gente fala das pessoas mais visuais. Os olhos a gente fala das pessoas mais visuais, os ouvidos das mais auditivas e o coração das mais sinestésicas, né? O corpo. Então, se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que várias vezes Deus se comunica de forma auditiva, de forma visual e de forma sinestésica. Ele tem maneiras diferentes de comunicar. Sim. Tanto que em 1 João, quando fala sobre Jesus, João descreve Jesus assim, aquele que vimos, ouvimos, aquele que as nossas mãos apalparam. Então ele está falando das 3 formas, visual, auditiva e sinestésica. Tanto que na hora de orar, quando ele ensina a gente a orar, ele fala, batei e vos será aberto. Buscais e vocês encontrarão. Né? Então, eu até anotei aqui para não esquecer, porque eu sempre esqueço isso. Ele fala pedir, buscar e bater. Então, pedir tem a ver com o auditivo. Você fala, você ouve. Buscar tem a ver com o visual. Para buscar alguma coisa, você tem que olhar. E bater tem a ver com o sinestésico. Então, ele sempre está indo de encontro a esses 3 tipos de comunicação que, basicamente, dentro deles contém todas as outras comunicações. Então, a gente tem pessoas auditivas, visuais e sinestésicas. Agora, a gente vê Deus comunicando com uma pessoa, aquela pessoa que fala toda hora assim, Deus me falou isso, Deus falou aquilo, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Aí, de repente, você fica em crise, em condenação. Você fala, meu Deus, como que essa pessoa ouve Deus dessa maneira? Deus comunica comigo, mas sabe onde ele comunica comigo? Muito no coração.
Ele não fala, mas eu entendo o que ele tá falando, por causa de um movimento que tem dentro do meu coração. Eu lembro que antes eu fazia muitas orações assim, eu fazia muitas orações com muitas palavras. Quando eu comecei a aprender que Deus conhecia o meu coração, eu comecei a perceber que eu conseguia me comunicar com ele a nível de coração. Quando alguma coisa já estava no meu coração, eu já conseguia saber que Deus estava naquilo, que ele estava ouvindo, e a resposta também ele me traz muito no coração. Ele fala comigo muito aqui dentro, é a maneira dele comunicar comigo. Porque eu sou uma pessoa nesse sentido de comunicação bastante intrapessoal. Eu sou daquela comunicação bem interna. Mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que Deus está falando constantemente com ela. Ela ouve a voz de Deus e tal. E não tem problema, não tá certo nem errado. Na verdade, são maneiras diferentes de se comunicar. Agora, o que pode acontecer? Se eu condiciono a comunicação de Deus, por exemplo, você compartilha uma comunicação de Deus comigo e eu começo a querer que Deus se comunique comigo da mesma forma que ele se comunica com você. Talvez aí tá a barreira para a gente entender a comunicação de Deus. Porque a gente está condicionando a forma que ele comunica com outras pessoas. E quando a gente faz isso, é como se o nosso coração está endurecido, mas a gente também se fecha para perceber o outro tipo de comunicação. Então Deus está falando com você de forma visual, gritando, e você está querendo ouvir. Deus está falando com você de forma auditiva, gritando, e você está querendo sentir. Então é como se a gente não tivesse conectado com como ele está se comunicando. Então, o que eu... Geralmente, quando eu falo sobre isso, o que eu trago? A gente precisa pedir para Deus sondar o nosso coração para mostrar para a gente se existe algum bloqueio na nossa comunicação, se a gente está condicionando, se a gente tem um ponto de acesso fechado. Porque lá em Mateus 13, Jesus, ele traz uma realidade. Ele cita um versículo de Isaías, ali que Isaías falou, que ele fala assim: esse povo tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, e eles não entendem porque o seu coração está endurecido. Então, o que ele está dizendo? Ele deu olhos, ele está mostrando para você, mas você não está vendo. Ele deu ouvidos, ele está falando com você, mas você não está ouvindo. Então, qual que é o problema? O problema é um problema de coração. O coração está fechado. E aí, esse coração ele pode estar fechado de diversas maneiras. Claro que, na maioria das vezes, é o pecado, mas também pode ser, por exemplo, assim, né, se a gente pensar nessa questão do coração. Condicionar a voz de Deus é um bloqueio de coração, porque eu quero que ele fale de um jeito, mas eu não dou lugar para ele falar de outro. Outra coisa também é o quê? Resistência a querer fazer a vontade dele. Porque pensa, por que ele vai falar com você se ele já sabe que você não tem disposição em ouvir? Então o coração ele pode estar fechado. Eu esses dias fui falar com uma pessoa e eu falei assim: o que você acha de orar sobre essa escola tal, tal, tal? Aí ela falou: eu não vou orar. Porque se eu orar, eu sei que Deus vai falar para eu fazer. Olha aí. Aí eu pensei, é justamente isso, entende? É o coração fechado. Então a própria pessoa já meio que já até sabe o que Deus vai falar, mas ela não tem a disposição de coração de obedecer. Então por que ele falaria e por que ele comunicaria? Mas graças a Deus que ele é misericordioso e que ele faz esse convite e ele fica ali batendo na nossa porta, né? Ele insiste. Ele nos incomodando até a gente parar e realmente... Exatamente. Eu me rendo. Ele insiste, exato. É interessante você falar isso dos pontos fechados também, porque assim, acho que a gente tem que entender como, primeiramente, para entender essa voz de Deus, é como nós somos, né? Por exemplo, eu sou muito visual, muito, né? Quando eu vi os seus slides da aula, ai, é a minha cara isso. Então, como eu sou muito visual, Deus fala muito comigo visual. O exemplo do shopping. Por exemplo, ele falou como? Ali através da camiseta que você estava olhando. Isso. Né? Ou às vezes eu tô conversando com alguém e me vem uma visão, né, muito clara, assim, Deus, o que é isso? No segundo momento, ele ministra no meu coração, o que é aquela visão que ele me deu interna, né? E também sinto muito na pele, é outra forma de comunicação que Deus traz no meu corpo, o ambiente, situações e tal. E é interessante que muitas pessoas, às vezes, não se conhecem primeiro, para poder ouvir a voz de Deus, você tem que também se conhecer primeiro, né? Como que você é, eu sempre falo, né? E aí, como você é, como Deus vai usar esse canal para falar contigo, e você tem que prestar atenção. Quando eu compartilho essas experiências de eu sou muito visual, às vezes vem uma visão e é muito rápido na minha mente, e no começo eu até via, mas eu não achava que isso era Deus. E quando eu começo a compartilhar com pessoas, e a pessoa fala, de vez em quando eu tenho umas visões, e aí às vezes ela não entendia que aquilo era Deus, achava que era a mente pode produzir também visões, mas eu creio que quando você está nesse relacionamento com Deus, diário, totalmente mergulhado nele. Então você tem que prestar atenção quando vem essas imagens e já logo perguntar, né?
Deus, é você? Isso. Porque uma vez que passa despercebido e eu não dou moral, eu vi um negócio aqui, mas acho que foi minha mãe. Pá, Exato. acho que vai fechando Claro, o canal, né? Com certeza. Como é que Deus vai te mandar uma outra comunicação contigo se você não deu importância àquilo que ele te falou antes? Isso. Então você acha também que essa forma de que quando a gente, como é que eu posso dizer, cria uma barreira com essa comunicação, Deus então vai interrompendo essa forma de falar com a gente ou não? Qual que é a sua visão que você tem sobre isso? Eu não acredito que ele deixa de falar, mas eu acredito que a gente vai ficando endurecido. Então a gente deixa de escutar, mesmo. é a gente que deixa de ouvir. Porque como a voz de Deus é uma questão de vida ou morte, e ele sabe que sem a voz dele nós não temos vida, imagina que ele deixaria de falar. Pensa assim, ele nunca deixaria de falar e de comunicar, porque ele sabe o quanto que a gente precisa. O Salmo 81 é um clamor do coração de Deus. Olha a fala de Deus. Esse salmo, para mim, ele para mim, falar de comunicação com Deus, falar de ouvir a voz de Deus, é a declaração dele ali no Salmo 81. Ele tá fazendo basicamente porque ele é muito humilde, né? Isso faz parte do caráter de Deus. E ele diz o seguinte, ele fala assim, né? Salmo 81, versículo 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, pelo que os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-ão sujeitado, e o tempo deles seria eterno, e eu os sustentaria com o trigo mais fino e os saciaria com o mel saído da rocha. Então ele está clamando por um povo que ouça, e ele está dizendo, se você me ouvir, e ele diz uma coisa muito louca, que ele sempre conecta essa questão da comunicação com a alimentação. E ele fala, abre a sua boca e eu te encherei. Eu te alimentarei do trigo fino. Então, onde começa a comunicação com Deus? Começa no nosso abrir a boca. O que é abrir a boca? Do mesmo jeito que a gente precisa comer, a gente também precisa do alimento espiritual. Então, se você tem uma vida de oração, de meditação, se você tem a leitura da palavra, se você se relaciona com Deus na palavra, durante o dia vai ficar muito mais tranquilo você ouvir e entender a voz dele. Agora, se você não tem tempo de intimidade, se você não tem oração, se você não tem a palavra, como que você vai discernir a comunicação dele ao longo do seu dia? Você vai começar a ficar apático, você vai começar a ficar indiferente àquilo que ele tá falando. Agora, você sabe disso, né? Se você medita, se você tem ali o seu tempo de manhã de qualidade, de meditação na palavra do Senhor, ao longo do dia, o dia vai conectar com aquelas coisas que você meditou. Você orou uma coisa de manhã, uma pessoa vai falar uma coisa, você já vai perceber uma resposta. Você viu uma coisa na palavra, de repente aquilo se torna prático na sua vida. Então, assim, quem tem esse relacionamento diário de meditação, de comunhão com o Senhor, tem muito mais facilidade de ouvir ele ao longo do dia. Agora, se a gente não se abre, não abre a boca para ele vir nos dar esse trigo, como que a gente espera que a gente vá ter uma comunicação, né? Então, eu acredito que ele não deixa de se comunicar, mas a gente vai ficando indiferente, a gente vai ficando endurecido. Né? Voltando para o assunto de antes, eu só queria trazer aquele teste, porque existem estudos, né, da psicologia que falam que o ser humano é dotado com diversos tipos de inteligência. Todos somos inteligentes, mas a nossa inteligência se manifesta de forma diferente. Alguns têm uma inteligência mais lógica, outros mais linguística. E tem um teste que a gente faz, que é o teste das inteligências múltiplas, que ele vai identificar as nossas principais inteligências. E geralmente o Senhor se comunica com a gente baseado nessas inteligências. Uau. Então esse teste é uma coisa que ajuda a gente bastante a entender. Uma vez eu fui num lugar, estava dando essa aula. Temos esse teste virtual que a gente possa disponibilizar. Dá para disponibilizar. Eu passo o link depois pra gente colocar aqui no vídeo, mas é um teste bem facinho de fazer. Ele leva um tempo, mas depois no final você tem o resultado ali. As suas 3 principais inteligências geralmente estão conectadas com a forma que Deus se comunica. Então, por exemplo, a minha primeira é musical e realmente Deus fala muito comigo através da música, por isso que eu tenho que tomar cuidado com as músicas que eu ouço, porque uma coisa sobre a comunicação com Deus é a seguinte. Como eu falei, Deus ele comunica com todo mundo através da criação, da natureza. Mas a palavra de Deus é o crivo e é o padrão
através do qual a gente vai medir se aquela comunicação é não de Deus. Como eu já falei, né? Ele não vai contradizer a palavra dele. E a comunicação que a gente está ouvindo de Deus, ela precisa sempre estar de acordo com a palavra. Por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Porque quanto mais a gente conhece a palavra, mais a gente percebe. Liga o filtro, né? Exatamente. Por exemplo, o diabo nunca vai pedir para você orar. Ele nunca, entendeu? Ele não vai falar para você fazer coisas que ali você sabe que é o que a palavra tá te chamando para fazer, entendeu? Então, quando você sentir um desejo de orar enlouquecido, saiba que é Deus querendo falar com você, tá? Porque o diabo nunca vai pedir pra você orar, nem a sua carne também vai querer ficar orando. Já vai mandar você ficar na cama, deitado. Exato. Não, tá frio, fica mais um pouquinho. Isso. Porque essa questão da voz de Deus, Verusca, ela pode se tornar um subterfúgio para justificativa. Então, por exemplo, porque quando eu chego para você e falo, não, mas Deus me falou isso, eu tô meio que fechando para qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de coisa. Eu tô dizendo que Deus falou e acabou. A voz de Deus é soberana, a voz de Deus é definitiva e eu posso usar a voz de Deus muitas vezes para fazer aquilo que eu quero e chamar isso de voz de Deus, entende? Então tem um perigo nessa questão de ouvir a voz de Deus, porque até esses dias eu tava lendo pra ali... fuga, né? Você coloca, quando você coloca o nome de Deus, quem que vai te questionar? Quem que vai questionar? Exato. Por isso que a gente tem que estar alinhado com a palavra, a gente tem que também pedir para ele sondar o nosso coração, porque às vezes o que a gente acha que é a voz de Deus é obstinação, é teimosia. Então eu quero muito uma coisa, porque a Bíblia fala que Deus ele entrega a gente aos desejos, como falou aqui no Salmo. A pessoa não ouviu e ele entregou ela para o desejo do coração dela. Então o nosso coração é extremamente enganoso. Então muitas vezes eu vou ter uma ideia de que Deus está falando uma coisa para mim. Por exemplo, questão de casamento, a gente vê muito isso, assim. Pessoas que se conhecem, se apaixonam, se precipitam e daí começam a ouvir Deus e Deus está com eles e não sei o que tem, não sei o que lá. E não, Deus falou, eu tenho certeza e tudo mais, só que não ouve os amigos, não ouve os conselhos, não vê a palavra, e daí de repente você vai ver, é um casamento que acaba terminando de forma precoce, entendeu? Porque às vezes começou com muita paixão, mas não teve aquela convicção, não teve aquela paz, né? Foi uma coisa que aquilo lá virou de repente a vontade de Deus, essa é a pessoa da minha vida, mas a verdade é que o casamento, ele é uma decisão entre duas pessoas adultas, conscientes, né? Eu lembro que quando eu comecei a me interessar pela minha esposa e eu tava pensando em como que eu ia me declarar e eu comecei a orar e eu comecei a falar com Deus. Eu lembro que Deus falou claramente pra mim, ele falou, Felipe, você pode fazer o que você quiser, eu tô com você nessa, mas eu não quero que você use o meu nome. Você vai chegar pra ela e você vai falar de você. O que você sente, o que você pretende, quais são as suas intenções, mas você não vai usar o meu nome. É uma responsabilidade, uma decisão sua. E aquilo foi muito forte. Porque é verdade, eu conheço gente que fala, eu estou vendo, Deus me mostrou a minha aliança na sua mão. Deus falou comigo que você vai casar comigo. Entende? Eu já tive muita gente que viu a aliança na minha mão. A pessoa viu a aliança na minha mão, eu falei, mas eu não tô vendo. Exatamente. Então, assim, aí usa a voz de Deus muitas vezes pra satisfazer desejos da própria carne. E eu tava lendo uma coisa terrível. E às vezes pra manipular, confundir o outro também, né? Usando a voz de Deus. Exato. Eu tava lendo hoje uma história sobre, inclusive hoje eu li essa história sobre Josafá. Eu até anotei aqui nas minhas anotações. Josafá, que foi um rei de Israel, Acabe, ele estava buscando o conselho dos profetas. Todos os profetas falaram para Acabe, isso tá em... Peraí que eu vou achar aqui, que daí eu já deixo a referência certinho. Todos os Crônicas e segundo Crônicas 18, do 18 ao 22. Então Acabe estava ouvindo o conselho dos profetas para saber se ele ia para a guerra e se Israel ia vencer a guerra. Todos os profetas falaram que sim, que ele ia vencer a guerra. Aí o cara falou para ele, mas você já ouviu todos os profetas? Ele falou, olha, tem um profeta que não mas esse profeta, né? Quando eu ouço, ele sempre tá contra mim. Sempre tá contra. Aí o nome desse profeta é... Será que eu anotei aqui? Micaías. Aí, isso. Micaías é o profeta. Aí Micaías chega lá pra ele e fala que nem todos os profetas falaram. Aí o Acabe, que não é bobo, fala, você tá falando a verdade? Aí ele fala, não, a verdade é que vocês vão perder essa guerra. Aí eles ficam irados e tal. Aí esse cara me traz uma visão do céu e ele fala o seguinte... Pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel,
a que suba e caia em Ramate Gileade. Disse mais, um diz dessa maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Então o que está acontecendo aqui? A pessoa está tão obstinada, ela só quer ouvir aquilo que ela quer. Ela não está aberta a ouvir a voz do Senhor, a ouvir a verdade. Então Deus entrega a pessoa para aquele coração obstinado e ainda tem esse espírito de mentira que age até na boca dos profetas. Então todo mundo vai, os profetas, né, com esse espírito de mentira, vão concordar com aquele casamento, vão abençoar, vão falar que é de Deus. Então assim, é muito perigoso. É muito perigoso, porque a confusão ela pode ser muito grande, mas você percebe que esse coração já é um coração que está longe do Senhor? Sim. É um coração que está longe do Senhor. Então, tudo no fim se trata de coração. Uma vez, anos atrás, assim, eu tenho um amigo muito querido, esse amigo me inspira demais, e uma vez a gente estava diante de uma época no mundo, inclusive não era a época de hoje, que eu acho que está pior do que naquela época, mas era uma época que a gente estava ouvindo muitas notícias ruins da igreja, quedas de pessoas, assim, a gente estava muito desanimado como igreja no Brasil. E daí a gente estava conversando e ele falando, nossa, mas a gente só ouve, parece que história ruim, a gente só ouve desgraça, só problema, só notícia desanimadora, é tanta falta de esperança. E daí a gente estava conversando, né? O que nos sustenta nesses momentos em que tudo à nossa volta parece que está ruindo, e hoje muito mais, né, no mundo que a gente está vivendo, com todas as situações que a gente tem, parece que está tudo ruindo, mas o que vai sustentar a gente em meio a tudo isso é o nosso relacionamento com o Senhor. Né? Por mais que as coisas estejam desfavoráveis, por mais que as coisas pareçam desesperançosas, por mais que pareça que o Senhor não está agindo, em tudo isso, o que vai te sustentar? É o seu relacionamento com o Senhor, é o relacionamento com Deus. Eu gosto de pensar bastante naquela cena das virgens. Jesus, em Mateus 25, ele fala sobre as 10 virgens. Ele fala que tinham 10 virgens. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. Aí eu gosto de usar a ilustração do celular. Todas elas tinham uma lâmpada e essa lâmpada de todas estava acesa. Só que, na hora que Jesus veio, as 5 que tinham óleo foram com ele. E as 5 que não tinham óleo, elas tiveram que comprar esse óleo. O que eu vejo que esse óleo simboliza? Eu vejo que ele simboliza a nossa intimidade, o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Jesus. Então, por exemplo, no caso de um celular, eu carreguei o meu celular e ele tá cheio de bateria. Ele tá na minha mão, é a minha lamparina e ela tá acesa. A minha lamparina tá acesa, ela tá com bateria, só que ela não tá conectada na fonte. Aquelas mulheres estavam com lamparinas acesas, mas essa lamparina não estava na fonte, ela não tinha óleo. Ou seja, tem muita gente iluminando por aí com luz que recebeu de conexões antigas com Deus, de relacionamento anterior com o Senhor. Então a bateria ainda está cheia, só que essa bateria vai se desvaziando. Sim. E naquele grande dia, quem que vai entrar? Vai ser a pessoa que está conectada na fonte. Então o celular ele está conectado na fonte, ali ele está na fonte. Depois ele vive com a bateria, né? Mas eu acredito que o perigo da vida cristã é a gente viver de bateria. É a gente viver com a nossa lamparina acesa, mas sem comunhão com Deus, sem relacionamento. É a gente viver, por exemplo, de pregação de Instagram, a gente viver de palavra de TikTok, a gente viver de palavras motivacionais. Então, assim, a gente está se alimentando daquilo que não é a fonte. Exato. A gente está se alimentando daquilo que não é fonte, porque a Bíblia fala assim em Jeremias, né? O meu povo cometeu 2 pecados. Ele abandonou a fonte e ele ainda está cavando cisterna para ver se tira água de lá. Então a gente abandona a fonte, que é o Senhor, e a gente cava essas cisternas para tentar arrancar água de lugares que não são fonte. Então a gente está buscando aquilo que Deus pode nos dar em pessoas que não são Deus, em coisas que não são Deus. Então sim, eu vou falar para você, né? Um testemunho meu, triste. Eu lembro que uma vez, tava falando, a minha esposa nem era minha esposa, ela era minha amiga, e eu tava falando com ela assim, Lid, Deus tá falando comigo muito no Facebook. Toda vez que eu abro o Facebook tem a mesma palavra, era uma palavra lá de Jeremias, e aparecia toda hora que eu abria o Facebook. Aí ela falou pra mim assim, mas é claro, Felipe, onde mais que Deus vai falar com você se você só fica no Facebook?
E aquilo foi muito forte, entendeu? Então, tipo assim, pra Deus ter que ir pro Facebook pra falar com você, é sinal de que você tá muito ali naquele lugar. Então, é claro que ele vai falar, porque ele vai arrumar qualquer maneira de falar. Mas a melhor maneira de receber é em relacionamento, em comunhão com ele. É você estar conectado na fonte e poder ali ter a bateria para aquele dia. Mas no dia seguinte você precisa de bateria de novo. O meu celular não dura um dia a bateria. Eu preciso conectar ele na fonte. E essa é a verdade da vida cristã. A gente tá cheio de bateria muitas vezes, a gente tem até luz, mas a verdade é que a gente não tá conectado na fonte. Então o desafio para mim é manter conectado na fonte. Né? Não vou dizer que todos os dias eu quero, todos os dias, ai, que alegria tal, mas eu vou e eu me disponho àquilo. Então hoje, por exemplo, né, eu saí de casa cedo por causa da viagem, eu vim pra cá, mas no ônibus eu já fui lá ter o meu momento. E ali no ônibus, lendo essa história de Acabe, ali do profeta, Deus já começou a falar comigo, trouxe pra mim muitas coisas. Então, assim, é conectar com a fonte, e essa é a maneira mais segura da gente estar em comunhão com Deus e ouvir realmente a voz dele. Outra coisa é conhecer a palavra, porque se aquilo que a gente está ouvindo não está conectado com a palavra, não é ele que a gente está ouvindo, né? Aí é o Deus que a gente cria, que não é o verdadeiro Deus, e a gente, infelizmente, consegue se relacionar com deuses que não são o verdadeiro Deus, acreditando que a gente está se relacionando com o verdadeiro Deus. Eu queria até falar sobre um livro devocional. O Oswald Chambers, ele é um cristão que viveu, acho que 40 e poucos anos, ele morreu bem jovem, e a esposa dele, ela sempre anotava as aulas que ele dava e todas as palavras que ele trazia. Ele dava aula num lugar de obreiros cristãos, era um seminário bíblico, ali não sei o que era, um lugar de treinamento para pessoas que queriam trabalhar com missões e na obra de Deus. Aí ela anotava todas as palavras dele. E depois que ele faleceu, essa mulher editou, eles editaram um livro, que é um devocional de 365 dias, com uma palavra para cada dia do ano. Esse devocional chama Tudo para Ele e é do Oswald Chambers. Então, cada dia ele traz uma meditação. E o objetivo desse devocional e das palavras que ele traz é justamente tudo de nós para ele. Então, ele sempre vai estar trazendo palavras que confrontam o nosso relacionamento com Deus e a verdade da palavra de Deus. Então, ele vai falar assim, hoje, por exemplo, ele falou assim: a gente não acredita realmente na palavra de Deus. Ele estava usando aquela palavra lá, né? Não julgueis para não ser julgados. Porque com a medida que você julgar, a gente não acredita que a gente vai ser julgado com a medida que a gente julgar o outro. Por isso que a gente continua julgando o outro. Então ele traz sempre confrontos que aproximam a gente de Deus através da palavra. E ele fala uma coisa muito importante. Ele usa um salmo que diz assim: para com o benigno, você se mostra paciente, mas com aquele que é endurecido, aquele que é rebelde, você se mostra irredutível. Então quer dizer o quê? A gente vai ter a medida do relacionamento com Deus de acordo com o nosso coração e de acordo com como a gente está se aproximando desse Deus, né? Então acho que hoje a gente, até um dos assuntos que eu pensei em falar hoje, era sobre a questão da maturidade. Porque eu vejo que a gente está hoje bem conectado com essa figura paterna de Deus, mas é só um aspecto da paternidade de Deus, que é esse aspecto do papai que pega no colo, que abraça, que é maravilhoso, né? Eu amo esse pai e amo estar no colo do meu pai, ser abraçado pelo meu pai. Inclusive até hoje, adulto, eu gosto de estar com a minha mãe, abraçar ela, né? A gente quer ter o pai e perto da gente, e eu acredito que esse pai está com a gente para sempre. Mas tem um aspecto do pai, por exemplo, que corrige, que disciplina, que já não é um aspecto da paternidade que a gente quer, por exemplo. Sim. Então, nas canções, a gente sempre vai prevalecer o pai maravilhoso, amoroso, que aceita você como você tá e tal, mas a gente raramente vai falar do pai que disciplina, do pai que corrige. E eu vejo que por causa disso, a gente às vezes perde um pouco da reverência em relação ao verdadeiro Deus. Então a gente se relaciona com um Deus que permite tudo, que aceita tudo, vem como você tá, não importa o que você fez, faça o que você... Então, assim, é uma graça exacerbada, que não leva em consideração a justiça, porque essas coisas em Deus elas são muito bem balanceadas, porque ele é graça, ele é amor, mas ele é justiça, né? E essas coisas fazem parte do caráter dele. E eu vejo que a gente só quer se relacionar com aquele aspecto que a gente considera bom do caráter de Deus, mas a gente acaba desconsiderando aspectos do caráter dele que para nós não são agradáveis. Porque é claro que uma criança não quer ser disciplinada, a própria palavra fala, né? A disciplina quando vem ninguém gosta, mas depois ela vai produzir algo bom, né? Então... essa comunicação. Exatamente. É interessante isso. Porque a gente também bloqueia com o outro. Uhum. Porque às vezes Deus nos dá uma missão
te traz uma pessoa que precisa de você junto para caminhar com ela, ajudar ela, sendo a voz dele a conduzir ela para correção, para ela caminhar, conhecer, se fortalecer nele. E muitas vezes a gente olha e fala, não, Deus não quer que eu Exato. pegue isso aqui, não. Isso. Não, isso aqui Não, mas Deus é gracioso. Não, mas Deus nunca pediria isso. Não, mas isso não. Não pode ser Deus. Isso. não é de Deus. Isso. Deus não ia querer isso pra mim. Exato. Quando, Exato. na verdade, isso vem disso que você está falando, né? Que a gente Sim. fecha os nossos ouvidos para esse pai que corrige. Uhum. E isso acaba sendo transferido, né, para os outros. E você falou também algo interessante aí, Felipe, sobre a forma de relacionar com a palavra de Deus. Muitas pessoas criam rituais, formas para poder estar lendo a Bíblia. E aí, hoje eu acordei, aí tipo um dia corrido, tipo, sai da rotina, como você saiu hoje, pegou um ônibus e veio para cá, para estar aqui conosco na nossa escola. E muitas pessoas usam como desculpa, não, eu não estava no meu quarto, não acordei tal hora, então hoje eu não consegui meditar na palavra de Deus, porque quebrou a minha rotina. Sim. Quando, na verdade, não existe isso, né? A palavra de Deus a gente tem que buscar e ela tem que ser algo flexível, prazeroso, adaptável. Claro. No ano passado, que eu estava numa base missionária, dentro de um quarto com mais de 6 pessoas, e eu fiquei 3 meses assim, e eu falava, Deus, como é que vai ser isso? Para onde eu ia tinha alguém. Como é que eu vou meditar? E eu sou daquelas que gosta de meditar sozinha, quietinha. Eu tive que me reinventar, me readaptar e começar a meditar no meio do barulho. Exato. E Deus me deu experiências tremendas nesse Com tempo. certeza. Então não existe local, não existe forma para que Deus fale conosco. Isso. Né? A gente que tem que estar disposto a ouvir, Sim. né? E fazer Exato. esse ambiente. E nós já vamos passando aí para mais de 1 hora de podcast. Está um bate-papo muito agradável. Acho que a gente ficaria com mais umas 3 horas com ele, porque realmente tem muito conhecimento para trocar conosco. Mas eu gostaria que a gente, antes de passar para as considerações finais, uma pessoa está aqui assistindo esse podcast, ela quer sair dessa zona de conforto e finalmente começar a ouvir essa voz que nós estamos falando aqui. Quais são os primeiros passos que você aconselharia essa pessoa? Então, o primeiro passo, com certeza, é pegar a palavra de Deus e com a palavra de Deus na mão, né, diante do Deus da palavra, que é a própria palavra, é fazer uma oração. É com a palavra de Deus em mãos fazer uma oração, né? Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, eu estou com a minha palavra, a sua palavra, e eu peço para o Senhor, comunica comigo, fala comigo, eu quero te ouvir. Eu lembro que uma vez eu estava num avião, eu estava indo dar aula de ouvir a voz de Deus para o METED, e eu, no carro, assim, no avião, eu abri a Bíblia, acho que eu estava lendo o livro de Hebreus, e logo no começo do livro de Hebreus, Deus fala sobre a questão da comunicação. Ele fala assim, Deus falou com o povo dele de várias maneiras, usou os profetas e tal, e no fim ele usou Jesus, que é a comunicação, assim, derradeira de Deus, é o Senhor Jesus, né? É o Deus que se tornou homem e habitou entre nós, e morreu a nossa morte. Aí eu tava lendo aquilo e eu falei assim, porque com aquilo Deus comunicou tão profundamente comigo, e eu pensei assim, cara, qualquer pessoa que abrir a palavra de Deus e se dispuser a ouvir a voz de Deus, a ouvir o Senhor, não tem como isso não acontecer. Porque a palavra de Deus, ela contém as palavras de Deus, ela foi registrada a partir da palavra de Deus, né? Então, a palavra de Deus é o principal lugar e é o melhor caminho pra gente ouvir Deus. E daí eu fiquei pensando, cara, eu tô indo lá dar essa aula para essas pessoas de ouvir a voz de Deus, mas é impossível uma pessoa ensinar uma outra pessoa a ouvir a voz de Deus. Quem ensina a gente a ouvir a voz dele é ele mesmo. Né? Então, através da palavra, com o Espírito Santo que habita em nós, em oração, né? um coração de humildade. Acho que a disposição diante da palavra precisa ser uma disposição de humildade. A verdade é que muitas vezes eu abro a palavra e eu não entendo. Muitas vezes eu abro e eu não sei o que quer dizer. Mas é ter humildade para perguntar. Deus, eu não entendo. Deus, o que isso quer dizer? Eu acho que também tem uma diferença entre a meditação, o estudo, a leitura bíblica, né? São disciplinas diferenciadas. Mas, por exemplo, através da leitura bíblica, pode surgir uma meditação. Através da leitura bíblica, pode-se levar a um estudo. Então, eu sempre começo com a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia, para mim, é o melhor lugar. Eu leio e, através daquela leitura, Deus pode me chamar a atenção para um versículo e a gente meditar naquele versículo. Ou então, Ele pode me levar a estudar algum tema que Ele quer falar comigo. Então, a leitura da palavra, eu acredito que é o melhor. E ler corrido. Vai lendo, e uma hora um negócio vai te chamar. Uma hora Ele vai falar. Uma hora uma coisa vai te encafifar. Porque a palavra ela é cheia de coisa que te deixa
em crise. Tipo assim, mas como assim? Mas Deus, por que você fez isso? Deus, por que aconteceu? Deus, mas esse cara, porque você fica ali. É isso que é o início da comunicação. É quando a palavra te deixa daquele jeito que você não sabe pra onde ir. Aí pra quem que você vai pra ele. Por isso que o Pedro falou, né? Mas pra onde que eu vou se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, assim, ele tem palavras de vida eterna e todo dia ele tem uma palavra de vida eterna para você naquele dia, né? Jesus fala que isso é a vida eterna, que conheçam a Deus e ao seu Filho a quem ele enviou. Então, a vida eterna é o conhecimento de Deus, é a meditação, é o tempo com Deus, é a comunhão, né? Eu estava nesse processo de conversão, começando a ler a palavra de Deus, e eu pedia também para o Espírito Santo de Deus. É o que eu aprendi. O Espírito Santo de Deus venha nessa leitura, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos para ver aquilo que eu não vejo, para entender aquilo que eu não entendo. Então, lidere essa leitura, né? E eu lembro que as coisas iam se desdobrando de uma forma muito mais fácil, porque ele vai conduzindo a gente. Sim, com certeza. E eu gostaria que a gente te dar um tempinho para você fazer as suas considerações finais, aquilo que você sentiu no coração. E também eu senti algo aqui. Eu queria que você orasse pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu senti isso muito forte, para que elas possam começar a entender essa voz. E é claro, querer buscá-la, né? Muita gente que às vezes fica tão ali naquela regrinha de como se relacionar com Deus. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que botar um louvor, eu tenho que acordar tal hora, então também quebrar isso, né? Eu já tentei fórmulas, como eu falei, e não funcionou. Eu aprendi que não podia meditar na cama, porque a cama era um lugar muito confortável. Eu acho que é porque na época eu tava fazendo ETED e eles não queriam que a gente ficasse na cama, né? Meditando. Mas hoje, por exemplo, o meu lugar de meditação é na cama. A minha esposa medita geralmente na sala e eu medito na cama. Então, assim, não tem fórmula, não tem regra, né? Só precisa haver disposição. Eu acho que hoje também a gente tem muitas ferramentas, a gente tem aparelhos. Hoje, por exemplo, na estrada eu tava ali com o meu Kindle, a gente tem o celular para fazer anotação. Então, assim, desde que você desligue as notificações, né, para não te atrapalhar, eu acredito que você também pode usar a ferramenta. Eu não sou aquele que vou falar, tem que meditar na Bíblia de papel. Até porque hoje eu tô achando muito mais fácil meditar na Bíblia digital, porque ali eu consigo copiar coisas e jogar no meu bloco de notas para depois trabalhar na minha meditação e no que Deus está falando comigo. Então, até isso eu não vou determinar uma regra, porque eu acho que não existe. Mas eu queria trazer uma palavra que eu acredito que o Salmo 119, se você quer ter uma vida de meditação e uma vida de comunhão com Deus através da palavra, para mim não há nada mais precioso na Bíblia do que o Salmo 119. Eu sei que é o salmo mais longo, mas existe uma prática, uma disciplina espiritual que é a leitura orante da palavra. E o Salmo 119, ele é basicamente uma oração. E durante muitos anos eu orei o Salmo 119. Eu simplesmente, na minha meditação, abria ele e eu ia lendo aquele salmo e eu ia fazendo daquelas palavras a minha oração. E um dia eu me deparei com um versículo do Salmo 119, e é o Salmo 119, versículo 18, e ele diz o seguinte, é parecido com a oração que você fez. Ele fala assim, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. E eu sempre, antes de pegar a palavra, eu faço essa oração. Eu oro e falo, Deus... Então, através do Salmo 119, eu comecei a ter partículas de orações que me ajudaram a melhorar a minha vida de meditação. Então, eu quero encorajar você que está assistindo, né, a se aproximar da palavra com esse coração aberto, com essa boca aberta para que Deus possa lançar esse trigo. E eu quero orar, te abençoando. Eu acredito que a Bíblia fala, né, que se a gente orar de acordo com a vontade de Deus, ele vai cumprir aquela oração, a gente pode ter certeza que ele vai responder aquela oração. Então eu tenho certeza que Deus vai responder essa minha oração, porque essa é a oração também dele, esse é o coração dele. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, ele quer que todos conheçam ele é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Então a minha oração, Deus, é que você atraia. A palavra fala, Deus, que quando Jesus fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Então a minha oração, Jesus, é que o Senhor atraia todos que estão assistindo esse programa ao Senhor, porque só o Senhor tem esse poder de nos atrair ao Senhor. Se depender de mim, se depender da Verusca, a gente não tá com o Senhor, mas com o Senhor atraindo a gente vai cada vez mais ser atraído ao Senhor. Então atraia-nos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Felipe. Foi um momento assim, de muito aprendizado. Deus falou muito comigo também. Tenho certeza que Ele está falando muito com as pessoas que estão assistindo. E a gente aguarda você para uma próxima, porque, gente, ele tem um
poço de conhecimento aqui para a gente explorar. Glória a Deus. Então a gente aguarda ansiosamente pelo próximo tema. Sim. E você que foi abençoado nesse podcast, não deixa de dar seu like para que a gente possa atingir mais pessoas com essa palavra abençoadora. Também compartilhe com seus amigos. Deixa seus comentários aqui. O que Deus falou contigo nesse podcast? Dá um feedback aí pra gente, porque isso também edifica a vida do Felipe, a minha que estou aqui. Eu aguardo você no próximo. Até mais. Até.